bem-vindo à sua sala de aula virtual. Bom, então, nesta aula, nós vamos ver o módulo 11, das páginas de 3 a 6. Falaremos sobre os países subdesenvolvidos, os países subdesenvolvidos industrializados e os países subdesenvolvidos não industrializados. Vamos lá, então. Muito bem, estamos vendo agora os países subdesenvolvidos, Eles localizam-se na América, África, Ásia, São muitos. A maior parte deles foram colônias de exploração, Nós tivemos colônias também de povoamento. Antes de sua independência, aí nós vamos ter a exceção de alguns países, como é o caso do Canadá, Estados Unidos, que foram também colônias, mas posteriormente eles se industrializaram também até por volta do século XIX e também foram países que se tornaram independentes muito cedo, Isso aí traz um diferencial enorme para eles. Os países desse grupo são predominantemente agrícola ou industrialização modesta. São fornecedores de matérias-primas e gêneros agrícolas e importadores de produtos industrializados ou de tecnologia. São enquadrados, então, na velha DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Em que consiste essa divisão internacional do trabalho? Consiste em você ter um centro que é industrializado e ter uma periferia que é agrícola ou mineradora. E ela fornece, elas fazem trocas comerciais umas com as outras. Claro que os produtos industrializados possuem maior valor agregado e os gêneros agrícolas e minerais um menor valor agregado, e além da tecnologia, Então essa aí é a velha divisão internacional do trabalho, em que acaba favorecendo, por exemplo, alguns países que estão mais próximos, que fazem mais relações econômicas com esses grandes centros, Então, esses são alguns dos países subdesenvolvidos. Então você vai ver, especialmente na fase do capitalismo financeiro, após a Segunda Grande Guerra Mundial, você vai ter os países desenvolvidos, que são industrializados, e os países subdesenvolvidos, que não são industrializados. Então essa aqui é a divisão internacional clássica, onde os países subdesenvolvidos vendem produtos primários, matérias-primas, alimentos, além de produtos minerais. E você vai ter, então, a venda dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, produtos industrializados, capitais, empréstimos, investimentos, entre outros. E temos a nova divisão internacional do trabalho, que diz respeito justamente em que os países desenvolvidos, eles vendem, comercializam ainda produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, tecnologia e capitais, em forma de empréstimos também, investimentos, produtos e especulativos, E esses países subdesenvolvidos já são um pouco mais industrializados, vendendo para outros países de sua periferia, ou às vezes até uma tecnologia em que os países desenvolvidos, de repente, não possuam. Então, a nova divisão internacional do trabalho estabelece, então, que esses países que eram, então, não industrializados tenham alguma fase de industrialização. Isso os coloca numa condição um pouco mais favorável no mercado internacional. E aqui nós temos um mapa que ele retrata justamente a divisão entre os países desenvolvidos, que estão aqui ao norte, inclusive a Austrália, e a Oceania, E nós vamos ver aqui também os países subdesenvolvidos. Por que eles têm essa característica? Justamente pelas questões que a gente já discutiu anteriormente, no vídeo anterior, falando sobre os países desenvolvidos, e neste que a gente está falando, e ainda vamos colocar ainda algumas questões referentes à característica desses países subdesenvolvidos. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que o que é importante nesse caso é determinar o nível de industrialização e o nível tecnológico e, evidentemente, as questões sociais que estão associadas à evolução, A evolução do índice, dos indicadores socioeconômicos desses países. Então, você vê inclusive essa linha que divide aqui,
é a teoria que coloca entre a teoria do norte e sul, ou do centro-periferia, onde o centro é industrializado e a periferia é agrícola, né? Ou mineradora, ou mineradora. Então, aí você tem essa linha divisória que mostra claramente a classificação dos países segundo o grau de desenvolvimento, né? Os países subdesenvolvidos são o oposto dos desenvolvidos, né? Ele tem baixo desenvolvimento técnico-científico, poucos e mal distribuídos sistemas de transporte e comunicação, utilização de técnicas primitivas, né? Agricultura de plantation, que é aquela agricultura de exportação, né? Onde usa grandes propriedades, predomínio da população rural sobre a urbana, uma baixa expectativa de vida, geralmente abaixo de 40 anos, elevados índices de analfabetismo, crescimento vegetativo e mortalidade, má distribuição de renda e corrupção, né? Aí a gente leva muito em consideração do que está acontecendo agora no nosso país, né? E uma forte dependência econômica, porque se a gente está dentro da velha divisão internacional do trabalho, a gente tem que comprar tecnologia, e essa tecnologia sai muito caro para a gente, né? Então essas são algumas das características dos países subdesenvolvidos. Então, países subdesenvolvidos que são industrializados, né? São aqueles países que têm melhores condições, né? Que apesar de seu subdesenvolvimento, conseguem se industrializar, mesmo que para isso dependam de um parque industrial formado por empresas estrangeiras, que são as transnacionais, ou que tenham se endividado, emprestado dinheiro para que isso pudesse acontecer, e gerando então uma dívida externa. O Brasil foi campeão nisso, né? Os países da América do Sul, os países subdesenvolvidos em grande parte, Argentina, Brasil, México, são exemplos de países que fizeram esse tipo, né, de industrialização. A industrialização modifica o perfil da população na medida que provoca a mudança da população rural para a cidade, né? Atraída pela oportunidade de melhores salários. E, nesses países, esse crescente aumento da população urbana passou a exigir controles de natalidade mais rigorosos. Isso quer dizer o quê? Educar as famílias, né, de alguma forma, dar métodos contraceptivos, ensiná-los a utilizar esses métodos contraceptivos com a finalidade de diminuir a quantidade de filhos, né? O que ocasionou uma queda nas taxas de natalidade nos anos de 1950. Então, é isso aí porque os países industrializados, porque subdesenvolvidos industrializados, porque eles estão mais próximos dos grandes centros, eles têm maior comunicação, eles têm maior ligação com os países centrais. Então, digamos assim que eles sejam a periferia mais próxima, né? Nós temos o centro e a periferia ficaria mais próxima. Então, seriam os países que têm maior contato, maior conexão e maior troca tecnológica entre os países centrais ou os países desenvolvidos ou os países do norte, né? Bom, a industrialização, por si só, ela não qualifica um país como desenvolvido, né? Nós já falamos a respeito. O Brasil, que desenvolve tecnologias das mais avançadas do mundo, continua subdesenvolvido. A maioria do povo tem baixíssimo nível de vida, né, quando comparável aos países extremamente pobres como o Paquistão ou o Zaire. Então isso acontece por quê? Porque os investimentos na área social, na saúde, na educação, no saneamento básico, são muito, muito precárias em muitas áreas, em muitas regiões do Brasil, né? O Nordeste sofre mais com isso, a região Norte sofre mais com isso. E aí você vai ver, por exemplo, os países centrais, né? Esses em azul bem escuro, que vocês estão vendo aí, que são países desenvolvidos, né? Industrializados. Vocês vão ver aqui essa parte em verde, que são os países periféricos, né? Mais próximos, que seriam então os países subdesenvolvidos industrializados. E a parte em azul, mais claro aqui que vocês estão vendo, são os países subdesenvolvidos, né, com baixo nível de industrialização. E a parte em vermelho, vocês estão vendo que são países não industrializados, né, que aí a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes. Então aí é o que cria uma periferização da industrialização no país. Então, por isso, o mundo, de uma forma geral, de acordo com o setor produtivo, a industrialização, vão apresentar características tão díspares, tão diferentes
umas contra as outras, né? Os países subdesenvolvidos não industrializados é um grupo que envolve países com desigualdades econômicas muito grandes. Possuem em comum condições de vida precárias. Na maioria delas, as taxas de natalidade continuam elevadas e as taxas de mortalidade também. Então a gente vai observar no quadro países de origem do Oriente, né, e também da África. Nós vamos ver também que a população é muito jovem, quase a metade da população, em todos eles aqui a gente pode observar, com exceção de Chad, que tem aqui 42, que é um indicador menor, mas ainda são números muito elevados, né? A gente for observar, por exemplo, a pirâmide etária, como a gente já falou, a base dela seria muito maior justamente em face dessa população jovem. Nós vamos ver que somada a população jovem e a população de adultos, nós vamos então aumentar esse número para mais de 50%, né? No caso do Afeganistão, 48,9% do Senegal e o restante aqui entre 47% e 52%. O número de idosos é muito pequeno, olha, porque a expectativa de vida dele também vai ser muito baixa. Ó. Então, quanto menor a expectativa de vida, maior a quantidade de pessoas que vão alcançar essas idades. Então, isso é a coisa mais clara, né? Então, você tem dois indicadores aqui interessantes. O número de idosos, né? O número de pessoas que alcançaram já a idade acima de 65 anos. E nós vamos ver aqui também o nível de expectativa de vida, né? As pessoas que vivem até, né? A média de idade de pessoas que vivem até 43, 42, 45 ou 46 anos, que Chad apresenta, então, um melhor indicador, né? Não melhor quando comparado aos países desenvolvidos, aos países com um melhor nível social, né? Com melhor nível de vida. E aqui a gente observa que a expectativa de vida é um fator bem interessante. Então, quando a gente observa que esses países subdesenvolvidos não industrializados, nós estamos falando de uma periferia da periferia. Porque os países subdesenvolvidos industrializados, ele é a periferia do centro. Né? E nesse caso aqui, os não industrializados é a periferia da periferia. Então, tem um baixíssimo nível tecnológico, equipamentos extremamente simples, primitivos, mais voltados para as atividades do setor primário da economia, agricultura, pecuária, e ainda assim com baixo emprego tecnológico, né? Se apropriando de grandes propriedades, onde se encontra solos mais férteis, praticando a agricultura chamada de plantation, né? Onde você tem uma grande propriedade voltada para o mercado externo, porque é a melhor forma de você adquirir capital nesse sentido, seria inclusive com a troca de uma moeda um pouco mais forte, né? De um produto que pudesse ter um maior valor agregado do que, por exemplo, o consumo de produtos agrícolas, vender esses produtos agrícolas internamente no país. Né? Então, quem tem condições econômicas, planta, cultiva produtos de exportação, que dessa forma consegue evoluir mais economicamente. Então, aí você tem muito claramente os países subdesenvolvidos, né, apresentando esses indicadores sociais, níveis muito baixos, tanto no ponto de vista social e indicadores econômicos também, no ponto de vista da produção, do ponto de vista produtivo, porque a atividade industrial ela é o carro-chefe, né, de toda a economia de um país, nesse caso, porque ela vai fomentar uma grande quantidade de capital, vai fomentar uma grande quantidade de pessoas, né, de mercadorias, isso vai estimular a produção. E dessa forma você vai ter um maior volume de capital envolvido. E dessa forma, no ponto de vista econômico, e aí a gente tem que acrescentar no ponto de vista social, também tem que haver desenvolvimento, né? E aí o que a gente acaba cometendo o grande erro, a falha na administração, a falha no governo, é em administrar esses valores, essa riqueza que é produzida de uma forma mais adequada, né?
e a gente não percebe isso, especialmente nos países mais pobres, nos países menos industrializados, ou como no caso do Brasil, que já chegou a uma fase de uma industrialização bastante interessante, bastante significativa, mas não evoluiu muito socialmente quando a gente compara com outros países da própria África, né, países da Ásia, ou até mesmo nossos irmãos aqui da América do Sul e da América Central, né, que apresentam indicadores, em muitos casos, né, de saúde e de educação muito melhores do que os nossos. Então a gente precisa melhorar bastante para poder alcançar um nível melhor. Mas tudo é possível, né? Basta que a gente tenha pessoas melhor qualificadas, melhor intencionadas e que pensem no país. Então nós vamos encerrando a nossa videoaula de hoje. Nós falamos aí sobre os países subdesenvolvidos, dos países subdesenvolvidos industrializados e não industrializados, né? Os indicadores sociais e econômicos desses países. Eu gostaria de deixar para vocês uma atividade nas páginas 9 e 10, questões de 13 a 17. E, pessoal, vamos fazer a atividade, tá? Vamos produzir esse material aí que vai ser necessário. Vocês vão me levar na segunda-feira, no dia da nossa avaliação, ok? E é muito importante que vocês façam essa atividade porque ela complementa aquilo que a gente está falando nos vídeos, tá? Os vídeos, às vezes, inclusive, tem algumas informações adicionais e aí vocês podem também procurar, além do material de vocês podem também procurar outras informações na internet. Fiquem livres para fazer isso, aproveitem o tempo disponível que vocês possuem, né? Organizem direitinho aí esse momento de vocês. E a gente se encontra, então, na próxima aula para a gente falar, então, sobre o surgimento das grandes potências, né, industriais no mundo, né, especialmente no período da Guerra Fria. Então, a gente se encontra até lá.